E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que são e como funcionam os verbos reflexivos em português, que é uma coisa que não existe em todas as línguas. Em algumas línguas existe, em línguas latinas, por exemplo, mas que mesmo que exista na sua língua, pode ser que funcione de maneira um pouco diferente no português. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Inclusive uma curiosidade, que mesmo no português ele funciona de maneira um pouco diferente no Brasil e em Portugal. Então vamos começar aqui. Afinal, o que é um verbo reflexivo? São aqueles verbos que você olha para ele e a ação do verbo ela cai na mesma pessoa que fez a ação. Ou seja, o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. Ou seja, eu fiz uma coisa e eu recebi a ação dessa coisa que eu fiz também. E tem muitos verbos que são assim. Esses verbos em português, eles sempre vão ter no final um hífen e depois um C, ou seja, S-E, essas duas letras S-E. E tem muitos verbos em português que funcionam assim. Então, por exemplo, sentir-se, deitar-se, levantar-se, sentar-se e assim por diante. Preocupar-se. Tem realmente muitos verbos que são reflexivos em português. E como é que funciona isso? Como que a gente faz a conjugação desses verbos na prática? Você está vendo, né, esse se, esse hífen se que vem depois do verbo? Isso aqui é o pronome reflexivo. E ele vai mudar dependendo de quem está falando. Se é a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, terceira, enfim. Ele sempre vai mudar. E ele tem algumas formas diferentes e tem as formas mais completas, que seriam do português de Portugal, mas que no Brasil a gente geralmente não usa todas elas. As formas são me para a primeira pessoa do singular, te para a segunda pessoa do singular, se para a terceira pessoa do singular, nos para a primeira pessoa do plural, e aí a segunda pessoa do plural a gente nunca usa no Brasil. Então a gente vai usar a terceira pessoa do plural, que seria o se. Então, por exemplo, com o verbo levantar-se, ele sozinho, a conjugação seria eu levanto, você levanta, ele ou ela levanta, nós levantamos, vocês levantam e eles ou elas levantam. Mas se a gente quiser usar a forma reflexiva, do verbo reflexivo levantar-se, que isso seria quando você está deitado em algum lugar, por exemplo, você está deitado na cama, deitado no sofá, e você vai levantar-se, você vai se levantar, a gente vai precisar desse pronome reflexivo, que aí ele vai vir ou antes ou depois do verbo. Então, a diferença que eu falei do português do Brasil e de Portugal é que em Portugal eles quase sempre vão colocar esse pronome reflexivo conjugado depois do verbo. Então seria eu levanto-me, tudo junto com um hífen. Então levanto, hífen, me. Mas no Brasil, praticamente sempre a gente usa ele separado e antes do verbo. Então seria eu me levanto. Então, continuando para as próximas conjugações desse verbo levantar-se, seria eu me levanto, você se levanta, ele se levanta, ela se levanta, nós nos levantamos. Então aqui, olha a diferença. Nós é um som aberto, é um O aberto. Então, nós. Mas o pronome reflexivo aqui seria nos, é um som fechado. Então a gente pronuncia os dois um depois do outro. Nós nos levantamos, vocês se levantam. Então tá vendo, a gente usa o se, que é a conjugação da terceira pessoa, porque com vocês a gente usa sempre a conjugação da terceira pessoa. E aí, eles se levantam,
elas se levantam. E faltou um caso também, que é o a gente, que a gente usa esse pronome pessoal, a gente, para falar como se fosse nós. Então, nós nos levantamos é a mesma coisa que a gente se levanta. Você pode ver aqui que o a gente, ele usa o pronome sempre, as conjugações da terceira pessoa do singular. Então, seria como ele se levanta, ela se levanta, a gente se levanta, que é um sinônimo de nós nos levantamos. Mas vamos falar também a conjugação de alguns outros verbos reflexivos em português que são muito comuns, muito frequentes. Eu não vou dar a conjugação inteira deles, porque não faz sentido, você pode encontrar isso facilmente no Google, mas eu simplesmente vou listar alguns dos verbos reflexivos mais importantes e aí que você vai poder usar. Eu vou focar na primeira pessoa do singular, no eu, e também no você, que são os que a gente geralmente mais usa no dia a dia. Então, começando aqui o verbo vestir-se, que é quando você vai colocar alguma roupa, por exemplo, você está sem roupa, e aí você vai colocar, vai pôr alguma roupa, então vestir-se, eu me visto, você se veste. O verbo sentir-se, que é como você está, qual é o seu estado. Pode ser o estado físico, pode ser o estado emocional. Então, eu me sinto bem, eu me sinto mal, você se sente bem e assim por diante. O verbo deitar-se, que é quando você está em pé e você vai deitar, vai se deitar em algum lugar, na cama ou então no sofá. Então, eu me deito, você se deita. Ou no passado também, eu me deitei, você se deitou. O verbo preocupar-se, que é quando você tem alguma coisa na cabeça que você está inseguro, por exemplo, você tá, talvez alguma pessoa se machucou, você se preocupa com ela, você quer saber se ela está bem, se ela não está bem. Então, eu me preocupo, você se preocupa. O verbo divertir-se, que é quando você passa um tempo agradável, um tempo bom com os amigos. Então, eu me divirto, você se diverte. Ou no passado, ontem eu me diverti muito na festa do João, por exemplo. O verbo lembrar-se, lembrar-se de alguma coisa. Então, você não estava pensando sobre alguma coisa e aí você se lembrou, que seria em inglês to remember. Então, eu me lembro de, você se lembra de, ou no passado, eu me lembrei de, ou então a gente pode usar a forma que também. Então, eu me lembrei que ele é vegetariano, então eu não posso cozinhar carne para ele, por exemplo. O verbo sentar-se, quando você está em pé, aí tem uma cadeira e você vai se sentar. Então, eu me sento, você se senta, e não confundir com sentir-se. São dois verbos diferentes. Então, sentar-se, é você estar em pé e você vai ficar numa cadeira, sentado. Então, eu me sento. Sentir-se é aquele do estado. Então, eu me sinto bem, eu me sinto mal. E, por último, mais um verbo aqui reflexivo, pentear-se, que é quando o seu cabelo está ruim, está desarrumado, e aí você usa um pente ou uma escova e você fala, eu me penteio ou eu me penteei porque o meu cabelo estava desarrumado, por exemplo. Mas é isso. Espero que você tenha aprendido uma coisa nova, que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, escreve sempre aqui nos comentários que eu vou te ajudar a resolver essa dúvida. E como sempre, lembrando que se você realmente quer aprender bem português, você pode baixar o meu e-book e audiobook totalmente grátis. Você não paga nada para baixar o meu e-book e audiobook Como Aprender Português. E eu espero que isso te ajude nesse seu percurso, nesse seu caminho até a fluência em português. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.